Olá, estamos aqui com o companheiro Pedro Silva Barros, economista, pesquisador do IPEA e membro do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. Vamos hoje debater sobre o acordo União Europeia-Mercosul. Obrigado por estar aqui conosco, Pedro. E para começar a conversa, como surgiu esse acordo, né? O que está por trás aí da ideia de começar esse acordo, que já tem aí, foram 25 anos de negociação. Qual era o contexto que a gente estava vivendo naquele período? Uhum. Então, agradecer a sua vinda, por favor. Obrigado, Fábio. É uma grande satisfação conversar contigo, né, com todos que acompanham Janela Internacional e as discussões, tanto da Fundação Perseu Abramo como do Partido dos Trabalhadores. Bem, esse acordo, isso tem sido muito tratado também nesse ano, né, agora que houve um avanço na negociação e a assinatura, ainda que a assinatura não significa a efetivação do acordo, tem todo um trâmite, mas ele se arrasta por várias décadas, né? E é importante a gente considerar tanto o mundo lá quando começou a negociação, né, em 2000 aproximadamente, ainda no fim do governo Fernando Henrique Cardoso, e a situação de hoje, né? Muita coisa mudou nesses últimos 25 anos aproximadamente, né? Lá em 2000 a gente tinha um quadro do Mercosul ainda em seu início, né, mas completando uma década, né, o Mercosul, o tratado, né, que é constitutivo, ele se efetivou no comecinho dos anos 90. Então tinha mais ou menos ali 10 anos de Mercosul, 91 para 2001. Nesses 10 anos, o comércio intrarregional aumentou, né? Então o comércio entre Brasil e Argentina, Uruguai e Paraguai cresceu. Algumas cadeias produtivas se estruturaram, isso é muito importante, especialmente a indústria automobilística, mas não só, né, mas houve uma maior integração produtiva. Mas a Argentina, né, o nosso principal parceiro dentro do Mercosul, ele estava passando por uma grande crise, né? Era ali o fim do governo Menem, o fim da conversibilidade, né? O pessoal ali que tem 40 anos para mais vai lembrar disso. Bem, então a Argentina passava por uma grande crise também, né? Mas as ideias, né, ali centrais era do regionalismo aberto, né, que era um marco teórico importante ali para a integração regional no quadro de redemocratização dos países da América Latina, e de predominância neoliberal na economia, né? Então, menos participação do Estado e com formação de vários blocos no mundo. A União Europeia era o caso mais exitoso, assim, mais falado, né? Estava bastante na moda ali em 2000, é o comecinho do euro, né? Como moeda também. E ali o Mercosul ele negociava também com outros blocos, estava em curso, né, lá em 2000, a negociação da ALCA, né, que seria uma grande área de livre comércio das Américas, e o Brasil defendia, né, isso vale para o início do primeiro governo Lula, a negociação do Mercosul como um bloco, né, para negociar como um bloco com os Estados Unidos e não os países isoladamente. Isso foi muito importante na negociação da ALCA, né, que terminou por bem não se efetivando. E foi nesse quadro que começaram as negociações com a União Europeia. Muita coisa mudou dentro do Mercosul, na América Latina, né, nos anos seguintes. Na década de 2000, entre 2000 e 2010, na verdade, se a gente pegar o período que pela caracterização econômica mais adequada de 2003 a 2012, o comércio intrarregional cresceu bastante, né? E foi um período sui generis, um período muito específico na história da integração
regional e na história da América Latina, da América do Sul e dos países do Cone Sul, que houve, nesse período de 2003 a 12, crescimento econômico com distribuição de renda e mais integração. É o único momento da história que aconteceu, que esses fenômenos aconteceram concomitantemente, né, ao mesmo tempo. E a negociação com a União Europeia, ela segue, mas sem muita força, né? Não era uma prioridade a integração com a União Europeia. A prioridade foi a conformação aqui no nosso espaço de uma área política da América do Sul, que foi a Unasul, né, cujo tratado constitutivo foi assinado em 2008, e ela se efetivou mesmo a partir de 2011. E em 2008 também é o primeiro momento que todos os países da América Latina se reúnem sem a presença extra-regional, né, sem a presença das grandes potências, sem a presença da Europa. Tinha os espaços ibero-americanos, mas a CALC, que foi em Salvador, na Bahia, em 2008, que se transformou depois na CELAC, em 2011, ela foi o primeiro espaço dos 30 e tantos países da América Latina e Caribe, sem Estados Unidos e Canadá, e sem também Portugal e Espanha, sem Europa, sem China, enfim, sem potências extra-regionais, e foi um momento importante. Mas as conversas com a União Europeia, elas seguiram no espaço político, né, conformando, por exemplo, a cúpula entre a CELAC e a União Europeia, que teve uma reunião, inclusive, faz poucos meses, na Colômbia. Ela seguiu ativa, ainda no espaço político, né, a Secretaria Ibero-Americana, né, a CEGIP e as cúpulas ibero-americanas, e continuou tendo algumas cúpulas também, por exemplo, a cúpula das Américas, né, com os Estados Unidos, mas o centro ali estava o espaço União Europeia, o centro estava o espaço lá na União Europeia lá, e aqui Mercosul, Unasul, CELAC, era um pouco o mapa aqui que se desenhava. A partir de 2015, 2016, começa um período de desintegração econômico-comercial na América do Sul, e fragmentação política também, muita divisão. E nesse momento, que ali isso passa pelo governo Temer, né, Bolsonaro volta a ter uma posição importante no debate sobre o Mercosul, e o Mercosul em crise, porque o comércio está caindo, né, e o Mercosul não conseguiu efetivar novas agendas com fôlego, né, nesse momento aí de crise do regionalismo, né, em 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, o Mercosul não consegue agendas em outros temas, e passa a ser um tema mais importante no Mercosul o acordo com a União Europeia, tá? Que chega a avançar bastante ali em 2019. Mas ele acabou, aí veio a pandemia, um distanciamento maior, né, uma crítica maior na Europa ao governo do Brasil naquele momento, né, Bolsonaro, e o acordo não avançou. Em 23, as negociações retomam, e parte do que estava desenhado é revisto, parte se mantém, né, e a gente chega nesse momento atual, né. Grosso modo, é um acordo liberalizante, né, então ele diminui, ainda que com muitas exceções, né, são muitíssimas exceções, mas ele é um acordo que abre os mercados mutuamente, né, então a gente receberia produtos europeus com tarifas menores, os europeus receberiam produtos nossos com tarifas menores, mas com muitas restrições. Na Europa, alguns países, como está muito noticiado, né, e debatido, porque isso implicou em tentativas de bloqueio, mas alguns países apresentaram uma resistência maior, né, que foi o caso da França, é o mais notório, mas também Polônia, em alguma medida depois voltou atrás a Itália, a Irlanda, enfim.
Mas o centro é a França. E o Macron é a expressão política dessa restrição. Do nosso lado, a gente tem uma situação muito delicada, né, porque o Mercosul ele segue importante para as nossas economias, ainda que o peso político relativo hoje é menor do que era, mas a gente tem alguns políticos, né, notadamente o presidente da Argentina, né, o Javier Milei, que ele foi eleito com uma plataforma de sair e abandonar o Mercosul, né, apresentando que o Mercosul não servia para nada, enfim, o que obviamente é uma inverdade. E ele, tanto é que ele não saiu do Mercosul, continua por pressões que também são internas, né? Mas é muito importante nesse momento, né, e eu acho que esse é o porquê agora, né? Porque demorou 25 anos e agora avançou. É que a gente está num momento de grande ataque a várias instituições e vários conceitos que foram centrais do mundo que a gente viveu nos últimos 80 anos, né, desde o pós-guerra. E uma das ideias que está sob ataque é a do multilateralismo, né, principalmente por parte do governo dos Estados Unidos. Mas é também uma crise dos espaços multilaterais. Mas o presidente Trump ele é muito agressivo. E ele ataca a Europa, ataca a América Latina. Ele tem uma posição mais introspectiva, mas para outras regiões, especialmente América Latina e Caribe, isso implica em agressões, né? E nesse quadro, que a paz da região está ameaçada, que é o nosso interesse vital, né, como Brasil, manter a América do Sul como uma zona de paz, esse é o principal objetivo assim, da nossa política externa. Nesse momento é muito importante o Brasil ter agenda, e a América do Sul, e o Mercosul concretamente, ter agendas positivas, primeiro se manter o Mercosul é fundamental, e ter agendas positivas com outros polos de poder, né, para a própria posição de reequilíbrio. E eu entendo que a decisão, né, do Brasil de seguir nas negociações e assinar o acordo, ela parte dessa ideia fundamental, manter a América do Sul como uma zona de paz e ter agendas positivas com os principais polos de poder, inclusive a Europa, e manter vivo o Mercosul sem que a Argentina saia. Esse é o fundamental, né? Isso está colocado. Tem pontos que a gente pode ir discutindo também, que foram melhorados o acordo em relação ao documento de 19. Mas na essência, no grosso, é o mesmo, né? E o que significa para a nossa economia, né? Para a nossa economia, tem setores que vão ser beneficiados e tem setores que vão ser prejudicados. Não, isso não é automático, não é? Mas é que tem muito mais chance de ser prejudicados, alguns setores, outros de serem beneficiados. Isso acontece em geral, né, em qualquer dois ou mais atores econômicos, quando vão negociar países, né, tem áreas dentro do país que vão ser prejudicadas e outras que vão ser beneficiadas. Isso vale também para a Europa. E aí vem vários riscos para o Brasil, a gente deve ter muita consciência disso, porque a gente tem que se preparar para a efetivação do acordo, né? Então, quais os setores, notadamente, que vão ser mais prejudicados, né? Principalmente a indústria de transformação, o setor de máquinas e equipamentos, esse é o principal, né? Que a concorrência com a Europa é muito grande e que a gente tem como principal mercado os países vizinhos, não o único, mas o principal mercado dos países vizinhos, e que a gente vai ter dificuldade de colocar esses produtos na União Europeia pela alta competitividade, proteção e subsídios, enfim, que a Europa tem. Essa é uma atenção. E aí esse setor tem características próprias, porque esse setor paga, em média, né, os empregos relacionados a esse setor são empregos de qualidade, de muita qualidade. Então, a gente perder empregos nesse setor é crítico para o país. Isso aí, então, a gente deve pensar em medidas compensatórias e também como fortalecer esse setor no prazo, porque para a maior parte do acordo, ainda que ele não vai ser efetivado imediatamente, isso já é um atraso,
mas depois tem alguns setores que a abertura ela é mais lenta, né? Então ela vai acontecendo paulatinamente. E tem outros setores que, em tese, a gente vai ter mais abertura de mercados na Europa, né? Então tem setores internos que podem ganhar muito, e o que tem mais expectativa de ganho, de longe, são os ligados ao agronegócio, que são setores que a gente é mais competitivo e que tem ganhado mais competitividade nos últimos anos. E é o setor justamente que a Europa apresenta maior resistência. E esse deve ser também um grande alerta para o Brasil. Por quê? A Europa e a União Europeia, ela tem vários instrumentos protecionistas que podem, mesmo com um acordo como esse com o Mercosul, limitar a entrada de produtos brasileiros. Tá? Então ela tem o que alguns chamam de protecionismo verde, né? Cujo principal instrumento na Europa é o CBAM, né? Que é um instrumento para contabilizar o carbono, né, emitido na produção, né, de determinados setores, ou dos diferentes setores, e ele é feito com o discurso, né, com a ideia de que, como a União Europeia tem uma legislação mais restritiva para a emissão de carbono, é isso que eles alegam, países que teriam vantagem por uma legislação menos restritiva pagariam um adicional que compensaria essa fronteira do carbono, né? Esse carbono que a Europa paga mais. Então seria, na prática, um imposto contra produtos, só que isso ele pode ser utilizado de forma muito arbitrária e política, né? E protecionista. Né? Então é uma espécie de protecionismo verde, que ele é associado também, né, com outra ideia que está por trás, que é muito além desse acordo da União Europeia, que é uma espécie de neocolonialismo verde também, que é impor medidas ambientais para os países que poluíram historicamente menos, emitiram menos carbono na história, que congelariam as relações de poder, né, limitando a nossa possibilidade de desenvolvimento e de emissões agora. Claro que a preocupação ambiental é muito importante hoje no mundo, ela deve ser perseguida, né, buscada pelos diferentes países, ela deve aparecer nesses tipos de acordo, mas a gente não pode ser seduzido por essa ideia de que seria uma posição neutra. Ela não é neutra, né? E ela pode, inclusive, prejudicar o que, em tese, a gente teria mais benefícios, né? E isso está também no centro da resistência de alguns países e de setores dentro desses países na Europa, né? Cuja a expressão mais visível são os agricultores franceses, né? Que, em tese, são menos competitivos em várias áreas do que os brasileiros e primeiro são contra o acordo em si e depois utilizariam mecanismos dentro da legislação da União Europeia para limitar a entrada do Brasil em determinados setores. Esse é um ponto. Mas a gente não pode perder de vista que o próprio Mercosul está em crise, mas que, ao mesmo tempo, o Mercosul e a América do Sul, em geral, ela é muito importante para esses setores de alta e média alta intensidade tecnológica da indústria brasileira, né? Num movimento que já vinha de antes de 2000, na verdade, mas que, se a gente pegar a marcação desses 25 anos de negociação, né, a economia brasileira mudou muito, e o setor externo da economia brasileira mudou muito, o comércio exterior do Brasil mudou muito. Então a gente tem uma primarização das nossas exportações, em geral, maior peso para os produtos primários, menos peso relativo para os produtos industrializados, em especial os de alta e média alta intensidade tecnológica. E esses produtos, o peso da América do Sul é muito grande. Se a gente contar os 11 países da América do Sul, né, os nossos vizinhos aqui da América do Sul, eles respondem no mundo por só
1,4% das importações totais, que é muito pouco. Mas das nossas exportações do Brasil, né, de produtos com alta e média alta intensidade tecnológica, 35% vai para esse pequeno espaço geográfico, esse pequeno mercado consumidor que só responde por 1,4%. E o nosso principal mercado para esses produtos de média alta intensidade tecnológica é justamente a Argentina e o Uruguai, Paraguai, né, os países do Mercosul e do Mercosul ampliado no conjunto da América do Sul, que são os países que são associados ao Mercosul, né? Todos os países da América do Sul são associados ao Mercosul. Então, ter uma concorrência maior nesses setores com os países europeus pode prejudicar também. Então, não é só uma questão de que a gente vai ter dificuldade para colocar alguns produtos na Europa, mas é questão que a gente vai enfrentar maior concorrência da Europa nos países vizinhos. E isso vale também para os setores de alta e média alta intensidade tecnológica da economia argentina, que exporta prioritariamente para o Brasil, né? E o mesmo vale para o Paraguai e para o Uruguai. Então, a gente tem um risco que é comum a qualquer tipo de acordo, e não é pelo risco que o acordo deve ser evitado, mas é algo que a gente tem que ter na cabeça e muita atenção, é que o comércio intra-regional, que é tão importante para o Brasil, ele pode eventualmente cair, mas ao mesmo tempo o acordo apresenta outras oportunidades, inclusive para a integração produtiva, mas é algo que não é natural, que tem que ser planejado, que tem que ser estruturado, que tem que ser acordado com os demais países e com grande participação do setor privado, né? E isso é um grande desafio para o Brasil, porque a gente tem oportunidades também de entrar em partes das cadeias produtivas, inclusive industriais, né, da Europa, a partir de insumos e produção no Brasil, que a gente tem no Brasil e em conjunto com os países vizinhos, né? A gente teria condições, em tese, em vários setores, de participar das cadeias europeias, mas isso depende muito de como a gente estruturar a nossa política industrial, né? A gente tem um em curso agora que deveria levar muito mais em conta a integração produtiva com os vizinhos, que é a Nova Indústria Brasil, né? Para o próximo período é muito importante a gente pensar nisso também, porque para a recuperação industrial do Brasil, sozinho é muito difícil, e num marco de um novo acordo com a União Europeia, é mais importante ainda a gente ter um espaço de articulação com os vizinhos. A gente tem que repensar e atualizar também a nossa posição dos instrumentos públicos que a gente tem, principalmente o BNDES, de fomento às exportações com maior valor agregado. A estruturação de cadeias ou o fortalecimento de cadeias produtivas regionais nos setores mais competitivos, né, de alta e média alta intensidade tecnológica, para competir com a Europa, sem o respaldo de crédito público da forma ou parecido com o que existe na Europa para as empresas europeias, vai ser uma competição muito assimétrica. Então, a gente tem que fortalecer o Estado, inclusive no financiamento às exportações de produtos com alta intensidade tecnológica, que é o que a Europa faz. A Europa tem uma política industrial que foi muito fortalecida nos últimos anos. E se a gente não tiver, aí sim a gente vai ter esses custos todos, que são as ameaças que a gente vê, né? Com o acordo com a União Europeia. Então, a gente tem que estar mais preparado. Agora, nos últimos anos, né, se a gente pegar nesses 25 anos, principalmente na segunda metade desses 25 anos, de 2014, 15 para cá, a gente perdeu bastante, né, espaço no mercado dos países vizinhos, em exportação com mais valor agregado, e a gente tem como eu já comentei, uma primarização da nossa economia, e esse acordo
tudo mantido constante, ele acentuaria a primarização. Mas esse tudo mantido constante, o nosso desafio, né, como Brasil, é evitar que seja assim, é evitar que tudo seja constante e fortalecer o nosso tecido industrial, o que não vai ser fácil. Bom, tanta informação, vamos tentar destrinchar um pouco alguns pontos. Você mencionou a questão vou chamar aqui de salvaguarda para os produtores agropecuários, né, europeus. Existe alguma contrapartida no mesmo sentido para o Mercosul com relação à indústria ou mesmo à questão agropecuária? Ou seja, nós previmos para o Mercosul alguma salvaguarda nesse sentido? Sim, tem mecanismos de proteção, inclusive alguns que foram incorporados nas negociações dos últimos poucos anos, né, dos últimos 3 anos, especial para alguns setores que são importantes para o Brasil, por exemplo, para as compras públicas. Há espaço, né, não houve uma abertura completa, generalizada, enfim. Então o Brasil se preocupou com isso. Há que se debater se na medida que deveria ser, se foi na medida do possível também, porque não é só uma questão de desejo, é um acordo que o outro tem que aceitar, mas houve sim e há preocupações tanto em relação a manter alguma margem para políticas, né, que são importantes, por exemplo, para o complexo industrial da saúde, as compras públicas são fundamentais, né? Então isso foi em parte garantido, não da forma que estaria sem um acordo, mas tem alguma margem ali garantida. E também há uma espécie de proteção temporária, né? O acordo vai sendo efetivado paulatinamente. Então, em alguns setores, a gente vai ter um tempo de adaptação, mas o tempo ele só é útil se durante esse período a gente conseguir desenvolver aceleradamente esses setores, né? Então, por isso é tão importante manter e aprimorar bastante a nossa política industrial. É muito importante a gente retomar o papel do BNDES como financiador de produtos industrializados, né, que possam acessar aqueles mercados. E é também muito importante a gente o Brasil se preparar melhor para enfrentar as restrições que muitas vezes são arbitrárias da União Europeia. A gente tem um caminho bem trilhado nos últimos anos, né, nesse governo do presidente Lula, de abertura de mercados para produtos agropecuários, sobretudo, mas que eles podem sofrer restrições por instrumentos como o CBAM, como outras salvaguardas agrícolas e fitossanitárias, enfim, da União Europeia, que a gente tem que estar atento e preparado para enfrentar. Então, nesse sentido, é uma oportunidade, né? Porque, em tese, a gente teria mais acesso a vários mercados, né? E setores dentro das importações de diferentes países europeus. E melhorar a qualidade também das nossas exportações, né? A gente tem um comércio com a Europa que, no conjunto da distribuição do nosso comércio, é relativamente adequado, assim, o peso da Europa, né, é significativo para as exportações do Brasil, não tanto quanto a China, mas é significativo. Agora a gente tem a qualidade do que a gente exporta para a Europa é melhor em média do que a gente exporta para a China, né? Para a China é mais concentrado em poucos produtos, ferro, petróleo e soja em grão. Para a Europa a gente consegue exportar produtos com mais valor, mais complexos, mas ainda é aquém do que a gente exporta para os Estados Unidos e do que a gente exporta principalmente para a América Latina, né? E aí a gente tem esse duplo jogo, né, que eu já me referi. De um lado, conseguir colocar produtos
com mais valor agregado na Europa e também em mais quantidade, porque a Europa tem muitas barreiras que são por quantidade, né, por cotas. E esse acordo, em tese, as cotas vão sendo aumentadas para os produtos que têm esse tipo de controle. E o desafio também é não perder o espaço regional, né? Não, que para vários setores esse seria um risco, né? Só para o pessoal ter clareza, assim, que eu acho que é importante, embora para a América do Sul hoje a gente exporte algo como 12% do total que o Brasil vende para o exterior para os vizinhos, mas é uma quantidade de empresas muito grande. Então a gente exporta hoje muito mais para a China do que para a América do Sul, mas em quantidade de empresas, a quantidade de empresas que exportam para a América do Sul é muito maior. Então, nesse mercado do Mercosul, ele é importante também porque ele é mais acessível às pequenas e médias empresas, e a gente não pode perder isso. Inclusive, esse acordo pode ajudar que algumas pequenas e médias empresas exportem para a União Europeia. Não é fácil, mas aumenta a possibilidade. Ele é também um primeiro passo à internacionalização das nossas empresas, o que é muito importante. O Brasil tem poucas empresas que exportam, né? A gente tem assim, 25 mil empresas que exportam. Esse número poderia e deveria ser muito maior, muito maior. Esse acordo, em tese, ele dá essa possibilidade, mas não garante em si. A gente tem que ter instrumentos, tem que fortalecer a Apex, fortalecer o BNDES, e ao mesmo tempo tem lições de casa aqui na região que a gente tem que cumprir, né? Então a gente tem que melhorar a nossa integração de infraestrutura. Na área energética, a gente deveria caminhar para o mercado sul-americano de energia, que poderia estar muito articulado, inclusive aos investimentos europeus e de outras partes, mas seria uma lição de casa. E a gente tem que retomar o que é decisivo, os instrumentos para o financiamento e garantias do comércio intrarregional. Parte do que tem caído em termos relativos do nosso comércio intrarregional é porque os nossos instrumentos de garantia e financiamento para esse comércio intrarregional, que é tão importante para bons empregos no Brasil, eles não foram atualizados ou deixaram de existir. E essa agenda tem que ser renovada. Então, para que esse acordo tenha ganhos para o Brasil, ter uma agenda sólida de integração regional é decisivo, né? Então não é isolado, não é Europa ou América do Sul. É uma América do Sul forte e integrada em energia, em transporte, em comunicação, em finanças, né? Com instrumentos de garantias e financiamentos robustos. Sendo assim, a gente tem condição de ter ganhos com o acordo Mercosul-União Europeia. Se for, como aconteceu no governo Bolsonaro, abandonar as políticas de integração regional, despencar o nosso comércio intrarregional, aí os efeitos, não ter instrumentos para abertura de mercados fora, né, não ter um BNDES, enfim, aí os efeitos para a nossa economia serão na balança ruins, né, com o acordo. Aproveitando a menção aí ao mercado intrarregional, você mencionou que antes mesmo do acordo Mercosul-União Europeia já havia uma fragilização do nosso comércio de produtos com maior valor agregado em relação aos demais países da América do Sul. Você acha que movimentos como organizações como a APEC e outros acordos desses países com outras regiões influenciaram nisso e o Mercosul e o Brasil não tiveram força para contrabalançar esses acordos, digamos, extra-regionais? Não, essa é uma muito boa pergunta, porque ela coloca uma questão que é a seguinte: quando a gente discutia lá em 2000, né, até 2005, as ameaças da ALCA, a gente estava muito preocupada
com os Estados Unidos, com a economia dos Estados Unidos forte, robusta, industrializada, e como elas tomariam o espaço da nossa produção e também de exportações no nosso entorno, especialmente para esses produtos industrializados. A ALCA não existiu. Num começo ali, até 2012, mais ou menos, a gente ganhou espaço nos vizinhos, né, inclusive em produtos industrializados, mas depois houve uma grande queda. E boa parte dessa queda das nossas exportações para os países vizinhos de produtos industrializados, ela se deu, claro, num quadro de fragmentação da governança regional, mas ela se deu também e com muito peso pela entrada de produtos de outros países, especialmente da China, produtos industrializados, que não estava no radar lá em 2000. Né? Por isso é tão importante ir atualizando a cada ano, a cada momento, o diagnóstico sobre o que está acontecendo no mundo e na nossa região, para a gente conseguir ter as políticas públicas adequadas e também atualizar os acordos que a gente pode ter com os vizinhos, né? E conseguindo que a gente mantenha uma agenda positiva que seja de integração. Então, o que aconteceu? A China, ela, e não só a China, né, outros países asiáticos também, mas a China é o principal, ela ocupou esse espaço, esse mercado, né? Em vários casos, a China passou a responder por mais exportação de produtos industrializados do que o Brasil, nos nossos vizinhos. Ainda que o Brasil, em alguns casos, continue tendo um peso maior do que os Estados Unidos, inclusive. Agora, por exemplo, com o Paraguai, né, que é um dos casos, mas tem outros. Mas a gente não... O que aconteceu com a China, que pode acontecer novamente, né, com outros atores, é uma situação que a gente perdeu esses empregos com mais qualidade, que é evitar um acordo como a gente evitou da ALCA. Foi importante em vários aspectos para a nossa relação com os Estados Unidos, para a manutenção da autonomia da região, enfim, nesses anos, mas ele sozinho não garantiu a manutenção da situação que a gente tinha comercial. Então, a negação do comércio não garantiu a estabilidade, porque tem outros vários fatores que são dinâmicos e que vão continuar sendo dinâmicos. Então, por que a gente perdeu esse espaço? Porque a nossa estrutura de financiamento, de fomento e também de produção não se atualizou. Então, Fábio, veja que interessante. No ano de 2000, era muito mais barato mandar um container de Santos para Guayaquil, né, no Equador, no Pacífico Sul-Americano, do que de Santos para Xangai, lá na China. Hoje, é mais barato enviar o container de Santos para Xangai do que de Santos para Guayaquil. Não é porque ficou mais caro enviar para Guayaquil ou porque a nossa logística na América do Sul piorou. Ela melhorou, mas melhorou muito lentamente. E a logística global, especialmente a relacionada com a China e com o leste asiático, melhorou muito, né? Os navios são muito mais baratos, os portos são muito mais competitivos, muito mais rápidos, né? Um serviço logístico muito melhor. Então, a gente tem, para reequilibrar a nossa situação com o comércio intra-regional e recuperar o espaço, avançar muito na integração regional sul-americana, que vai além, claro, do acordo com a União Europeia, vai muito além. Mas se a gente fizer a lição de casa, garantir uma infraestrutura e uma logística competitiva aqui, estabelecer um mercado sul-americano de energia com mais conexões de dutos, né, de linhas de transmissão, avançar em modais mais adequados, né, como
e mais competitivos, como a ferrovia, que a gente tem avançado no último período, né, e nesse governo em particular no Brasil, nas hidrovias, na conexão multimodal. Se a gente avançar com os países vizinhos na normativa de comércio, na legislação aduaneira, né, para que o comércio intra-regional seja bastante facilitado, assim como é dentro da União Europeia, se a gente conseguir ter um espaço logístico sul-americano como é o espaço logístico europeu, a gente vai estar mais bem posicionado no mundo. A gente vai estar muito melhor. Agora, se a gente continuar num passo muito lento dentro da região, a tendência é que acordos como esse, eles dividam ainda mais a região. E isso merece especial atenção no movimento que a gente está vendo hoje. A Argentina, semana passada, assinou um acordo com os Estados Unidos. A gente não sabe exatamente os termos desse acordo, mas possivelmente ele vá contra várias normas do próprio Mercosul. Isso deveria ser tratado com um conjunto dos países vizinhos. Em vários momentos, o Uruguai tenta estabelecer acordos diretos com a China. O pior cenário para o Brasil na região seria que alguns vizinhos tivessem relações profundas com um polo de poder, a China, por exemplo, outros com os Estados Unidos, e nos temas de infraestrutura e integração produtiva, terminasse a região ainda mais desintegrada, porque isso, né, num quadro global, que voltando lá ao começo da nossa conversa, eu acho que aí a gente pode ir fechando com isso, lá no começo, que esse acordo está no marco de manter a América do Sul como uma zona de paz, né? A principal ameaça da América do Sul como uma zona de paz é uma região fragmentada, que alguns países têm alianças muito profundas com a China, por exemplo, outros com os Estados Unidos, e termine que a região se torne palco de conflitos extra-regionais que não são os nossos. É isso que a gente tem que evitar, né? E o nosso acordo com a União Europeia, ele está nesse marco. Ele pode ser usado para evitar, para reforçar as ideias de uma governança global mais equilibrada, de defesa do multilateralismo, de manter uma agenda de compromisso, que é a agenda do nosso governo, né, de compromisso com a diminuição das desigualdades, com compromissos ambientais, com compromisso no multilateralismo, compromisso com a paz, nesse marco, mas o acordo sozinho, descolado de uma política de integração regional, descolado de agendas positivas com cada um de nossos vizinhos, ele pode se tornar um problema, especialmente para os setores econômicos ligados à indústria de transformação, que já perderam bastante espaço nos últimos anos. Vou aproveitar essa deixa, até para, como você falou, para finalizar. Esse acordo com o Mercosul, bom, da mesma forma que, um pouco antes, né? Da mesma forma que o governo anterior tinha um discurso anti-China, anti-Mercosul, ele teve que se dobrar à realidade. O governo Milei passou pela mesma situação. Teve que aceitar a realidade que é o Mercosul e que é o comércio com a China. Então, esse acordo com a União Europeia e talvez possíveis futuros acordos com o Mercosul, vamos soltar aqui um acordo com a China, com a Índia, como que a União Europeia acabou de fechar, é uma possibilidade de fortalecimento do Mercosul, não só do ponto de vista comercial, mas também político. E, claro, aproveitando também a deixa que você tem falado muito, a questão da integração regional, ou seja, não só o Mercosul, mas a América do Sul como um todo tem a ganhar com uma integração regional. Você acha que esse acordo e outros conseguem fortalecer essa situação? Sim, né? A gente tem que ver também o lado europeu. Eles assinaram quase que ao mesmo tempo o acordo com o Mercosul,
com a Indonésia, com a Índia, e isso certamente não está descolado da política mais agressiva dos Estados Unidos. Então, uma nova situação política que leva a Europa a estabelecer acordos que vinham sendo negociados há muitos anos, mas que não tinham sido efetivados. São efetivados agora por causa desse quadro. O mesmo vale para o Mercosul. O Mercosul deve buscar também acordos com outros países e regiões que a gente é bastante superavitário, que é o caso, por exemplo, dos países da ASEAN, né, esses países do Sudeste Asiático, que são os países que a gente mais tem aumentado o comércio nos últimos anos. Vietnã, Singapura, Malásia, enfim. A gente deve buscar acordos com eles também. Mas isso não pode ser feito descolado de uma agenda de integração regional, que tem que ser uma agenda muito mais profunda do que a meramente comercial, que ela envolve aspectos que ajudam o comércio, como a infraestrutura, né, já mencionada, a infraestrutura em seu sentido mais amplo, logística, energia, e leva também aspectos políticos e de defesa, né, que é outra, não está lá no acordo, temas de defesa estrito senso, mas para a região se posicionar de forma adequada no mundo, né, de acordo com a nossa diretriz, que deve ser estabelecer relações positivas com os principais polos de poder, mantendo a equidistância, né? É muito difícil hoje a gente ter uma agenda positiva com os Estados Unidos, mas a gente pode ter, assim como com a China e com a União Europeia. Tem temas que os três têm interesse, por exemplo, minerais críticos, né, que não estava tão forte na agenda 3, 4 anos atrás, mas hoje é central. A gente tem que buscar ter relações positivas com os três. Com o governo Trump é muito difícil, mas a gente não deve deixar de buscar. Agora, a prioridade inequívoca é a integração regional, é manter a América do Sul como uma zona de paz. E para isso a gente tem que ter um presidente que converse com todos. Que, assim, o presidente, no mês passado, há 2 semanas, esteve no Panamá, o presidente Lula, conversou com o presidente eleito do Chile, que é um presidente da direita, mas que estava lá disposto, empenhado a estabelecer boas relações com o Brasil, manter as boas relações que o Brasil tem com o Chile, né? O problema seria a gente ter um presidente no Brasil que vá contra essas diretrizes gerais, de ter equilíbrio nas nossas relações com as potências extra-regionais e priorizar a integração regional, estabelecendo boas relações com todos, né? Sempre de acordo com o nosso mandato constitucional. O nosso parágrafo 4º da Constituição estabelece lá o princípio da não ingerência, da solução pacífica de controvérsias, a soberania na independência nacional e a busca pela integração econômica, social, política, cultural dos povos da América Latina. Né? Esse é um princípio constitucional e a gente deve buscar. Então, nesse ano, passando, e a negociação vai seguir, porque foi assinado o acordo, agora ele tem que ser internalizado, aí algum país europeu pode não estar de acordo com parte, né, do acordo assinado pela União Europeia com o Mercosul, e isso pode ter que levar a prolongar as negociações, eventualmente até reabri-las, enfim, a gente não sabe exatamente, mas é muito importante a gente manter no Brasil um governo que tenha compromisso com esses preceitos constitucionais, né? Eu acho que muito do debate que vai ser duro esse ano vai passar por isso. Então o debate presidencial não é só a favor ou contra o acordo Mercosul-União Europeia, mas quais termos e como ele está inserido na nossa política externa, né? Se está comprometido com a paz, está comprometido com o interesse nacional, está comprometido com a integração, né? E tem capacidade de diálogo, de manter diálogo com todos os presidentes do mundo. Né? Hoje o Lula é um dos pouquíssimos mandatários
que tem capacidade de diálogo com todos os presidentes do mundo. É recebido e tem um diálogo na mesma altura com o presidente Trump, com o presidente Xi Jinping, com a União Europeia. Ajudou muito, isso é reconhecido pelas autoridades europeias, em manter a negociação e avançar no acordo com a União Europeia e também estabelecer relações com todos os nossos vizinhos, mesmo com aqueles, como é o caso da Argentina, que tem promovido agressões retóricas, enfim, que não seriam compatíveis ali com uma boa relação entre os Estados. Mas a gente mantém uma boa relação com a Argentina, inclusive manter a Argentina no Mercosul ajuda muito na estabilidade regional, na paz e nas possibilidades de desenvolvimento do Brasil. Acho que é bem por aí. Bom, Pedro, a gente pode continuar aqui por horas, mas vamos poupar as e os ouvintes por enquanto. Espero que vocês tenham aproveitado bem esse debate e a gente pode retomar em algum outro momento, porque, como eu acabei de dizer, esse tema vai longe. Muito obrigado, Pedro. Últimas palavras. Obrigado, Fábio. É sempre uma satisfação conversar contigo e com os que acompanham o Janela Internacional, e preparado aí que esse ano vai ser um ano decisivo para o Brasil, importante para as nossas relações com a União Europeia, mas muito além disso, né? O nosso desafio é atualizar toda essa agenda. É um acordo que foi assinado, que começou lá 25 anos atrás, mas a realidade do mundo é diferente. A gente tem que atualizar a agenda sobre integração regional, porque só com uma integração regional forte, o Brasil vai ter condições de tirar o melhor proveito desse acordo com a União Europeia e amenizar os riscos que são intrínsecos a ele. Um abraço. É isso mesmo. Um abraço, Pedro. Muito obrigado.